Bom, o microfone ficou um pouco zoado aqui na hora da gravação, mas a pergunta que o Flávio fez ao Danilo, né, que também convenientemente é nutricionista, é: como chegar a um pedal desse e não ficar muito acabado no final, não ficar destruído? E vamos com a resposta. O que leva ao desgaste físico é justamente a desidratação. E aí isso diminui o desempenho e pode levar a lesão também. Outro ponto, ela tem que estar bem alimentada antes de iniciar. Tem que ter feito uma boa alimentação, o dia anterior dela tem que ter sido com boas refeições. Todas as refeições possíveis que ela tenha feito é importante. Descanso também, né? Um bom sono é necessário para que ela possa ter um bom desempenho. Eu falando isso, mas contando para vocês, é um segredo. Eu até ainda não dormi, tô virado. Mas eu sei meus limites. Mas não recomendo que se faça isso. Então o descanso é primordial para que possamos chegar bem e não acabado. É, exatamente. Se não estiver bem descansado, cara, o teu desempenho vai cair. Consequência pode ser uma lesão, né? Se não estiver bem descansado. Isso, lógico, né? Para a saúde afeta em vários fatores. Né? Pode ter várias complicações por conta disso, inclusive alterações hormonais devido ao descanso adequado, né? Sono inadequado. Então, a importância do descanso, ela é essencial. Ela é essencial para que a pessoa tenha um bom desempenho físico durante o treinamento, durante tanto o treinamento quanto num pedal valendo mesmo. Outro ponto que é extremamente importante, tá? A gente sabe da importância de consumir carnes, de estar consumindo, aí entra uma polêmica muito grande, né? Os cereais, né? Arroz, macarrão, que algumas pessoas hoje em dia, por conta do que tem ouvido no YouTube, Instagram, por blogueiros, acabam discriminando pães, discriminam arroz, o próprio macarrão. Então isso aí acaba sendo um assunto muito delicado, por quê? Porque dentro da nutrição, cara, a gente não trabalha com vilanização, bora colocar assim, né, entre aspas, vilanização de alimentos. Todo alimento ele tem uma sua importância, ele é sim importante na composição de um todo. Lógico que existem aqueles alimentos que são os mais processados, né, os muito industrializados, que sim eles têm, né, componentes que podem prejudicar a saúde. Mas até esses aí a gente consegue incluir na alimentação de modo que não venha a ser tão prejudicial para a saúde. Agora, lógico, a tua base da alimentação, ela tem que ter arroz, tem que ter feijão, arroz e feijão perfeito, porque além de te dar uma fonte de carboidratos que é importante para tua energia, já que os carboidratos são a principal fonte de energia para os músculos e também para o cérebro, o que acontece? Se você não consumir quantidade de carboidratos adequada, você vai sentir um desgaste físico mais rápido. Por quê? Porque o teu músculo vai usar os carboidratos principalmente como fonte de energia. Ainda mais quando a gente fala assim, de longa distância, né? Quando a gente fala de uma atividade física que é de longa duração. Outro ponto, consumo de proteínas, né? Então, consumir carnes vermelhas, peixes, aves, ovos. Então, tudo isso vai te dar ali a base para quê? Para que a tua construção de músculo, né? Por exemplo, após um pedal, por exemplo, hoje, né, nosso pedal é um pedal desgastante. Tem um trabalho muscular, tem rompimento de fibras, então para que haja essa recuperação da tua musculatura, precisa ter a fonte de proteína, juntamente com carboidratos. Entra também fonte de gordura, que é extremamente importante para a função hormonal, importante para também vitaminas que são lipossolúveis, que a gente chama, né, que são diluídas no sangue e são transportadas por meio de gorduras. Então, essas vitaminas, elas dependem das gorduras. E também as gorduras são fontes dessas vitaminas. Então, a base desses macronutrientes que a gente chama, né, as gorduras, os carboidratos e as proteínas, tem que estar presente na alimentação. Outro ponto importante é verduras, legumes, frutas. O que acontece? A gente precisa ter esses alimentos porque são fontes de vitaminas, são fontes de minerais, são fontes também de fitonutrientes que a gente chama, que são compostos bioativos que vão trazer para a gente uma ação antioxidante que, por exemplo, no caso nosso aqui que a gente está, cara, a gente tem o desgaste do sol. O sol gera a produção de radicais livres. Outro ponto, o desgaste físico, né, de estar ali fazendo movimentação. Isso gera também a produção de radicais livres, que vão gerar, né, a longo prazo, em grande produção, um desgaste
e pode levar a várias consequências de saúde, inclusive está relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, essas degenerativas. Então, se a pessoa não faz o consumo adequado, né, de vitaminas e minerais, que são não nutrientes, a gente não considera nutriente ainda por conta da necessidade que é bem diminuta, né, desses compostos bioativos. Você não tem essa base toda, você acaba lesionando, você acaba tendo deficiência nutricional, que vai te prejudicar o desempenho, vai prejudicar sono, vai prejudicar a produção hormonal, e aí teu rendimento, produtividade no teu dia a dia vai lá embaixo. Então é importante ter todo esse equilíbrio, e aí junto com a alimentação, atividade física regular, não só um pedal de um dia, apenas um dia na semana, mas você se exercitar ao longo do dia. Importante a musculação, né? Quando vier o rapaz, né, o profissional de educação física vai falar sobre isso, a importância da musculação para preservar a massa muscular, principalmente pessoas que estão ficando mais idosas. Extremamente importante ter esse trabalho muscular. Aeróbico, né? A nossa atividade de ciclismo é uma atividade aeróbica, mas a corrida também, ela pode estar ali fazendo parte, lógico, tudo muito bem pensado, muito bem planejado, adequando a alimentação para que não haja uma deficiência de nutrientes, tanto de macronutrientes, que são fontes das proteínas, dos carboidratos, que é fonte de energia, das gorduras também fonte de energia. Então, não pode existir esse desequilíbrio para menos, porque o para menos vai fazer com que tu vá perdendo massa muscular, perca nutrientes, e aí tu não vai conseguir ter um bom desempenho. Resumindo, pra gente fechar aqui. Cara, todos os grupos alimentares são importantes. Não exclua nenhum, a não ser que você tenha alergia. Se você tiver alergia, você precisa realmente excluir, ou então ter um bom controle disso, para que você não venha a se prejudicar. Mas boa hidratação, consumo de verduras, de legumes e frutas, arroz, feijão, macarrão. Outro ponto também, né, as carnes. Importante comer variadas carnes, né, variar as carnes durante a semana. E também fígado. É muito importante porque ele é fonte de alguns nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. E o ovo, que é um excelente alimento também. Pois é, galera, aqui foi uma dica do nosso amigo Danilo. E ele vai estar também no nosso canal Fala Ciclista, dando dicas de alimentação. Corre lá, dá um curte e acompanhe. Valeu!